Vai na fé. Vai a pé. Vai do jeito que der. Vá até onde puder. Vai atrás do que tu quer. Ando. Vai seguindo. Vai pensando. Sentindo. Vai amando. Vai sorrindo. Vai cantando. Vai curtindo. Vai plantando e vai colhendo. Vai dançando no ritmo que o tempo faz. Vai de peito aberto. Dá certo. Confiando que o distante... Bonjour, meus amigos, bem-vindos ao primeiro episódio desse ano do Walk na Live and Geek, encaminhando e bem vivinho, que para você que está chegando aqui no canal agora, é um projeto que eu tenho com a minha amiga Rosa Alberti. Eu faço aqui no meu canal e ela lá no canal dela uma mensagem reflexiva, que é a parte 1, uma mensagem reflexiva na palavra de Deus, e a parte 2 é uma dica saudável para você viver melhor. E hoje é a mensagem reflexiva. O link para a mensagem da Rosa tá aqui embaixo na descrição. Assim que terminar o vídeo ali, aqui, corre lá para conferir a mensagem que ela tem para nos abençoar. E hoje nós vamos refletir na mensagem da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que, com toda a sua dificuldade, com todos os seus problemas, ela conseguiu chegar a ter Jesus e, através da sua fé nele, ela foi curada. A história dela se encontra em 3 evangelhos. No livro de Mateus, capítulo 9, de 20 a 22. No livro de Marcos, capítulo 5, de 24 a 34. E no livro de Lucas, capítulo 8, de 43 a 48. E vamos ler no livro de Mateus, capítulo 9, de 20 a 22. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé te curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. A Bíblia não nos diz o nome dela, nem se ela, aonde ela morava. Provavelmente ela era uma moradora dali da cidade de Cafarnaum, onde Jesus estava passando. O que sabemos é que ela sofria dessa doença, dessa hemorragia, há 12 anos. E não sabemos se esse sangramento dela, se esse fluxo de sangue dela, se ele foi em alguns períodos, ou se era constante, se era direto, se ele era frequente. O que sabemos é que ela tinha esse fluxo de sangue e com certeza isso deixava ela muito debilitada, fraca, né? Então ela estava constantemente fraca fisicamente. E para piorar ainda a situação, ela era considerada impura, de acordo com a lei lá em Levítico 15:19.
19. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Então ela era considerada impura, e assim, com certeza, ela era proibida de fazer muitas coisas, tanto na vida social dela quanto na vida espiritual. Ela provavelmente não poderia sair de casa para ir para o templo, e tudo que ela tocava, e qualquer pessoa que a tocasse, se tornava impuro. Ela estava impura no momento do fluxo de sangue, no momento da sua menstruação, que era constante na vida dela durante 12 anos. Então, durante 12 anos, ela tinha dificuldade de sair de casa, e todo esse tempo ela era considerada impura, como se ela estivesse suja. Qualquer coisa que ela usasse, a cama que ela deitasse, a cadeira que ela sentasse, qualquer coisa que ela tocasse, ou qualquer pessoa que tocasse nela, se tornaria também impuro. Com certeza essa mulher procurou ajuda de todas as formas para poder se curar dessa doença. Ela provavelmente gastou tudo que tinha com médicos, com tratamento, mas nada resolveu. Eu imagino essa mulher vivendo da solidão, porque ninguém podia encostar nela, ninguém podia dar um abraço, fazer um carinho, porque a pessoa seria considerada impura. Ninguém queria tocar nela, ficar muito próximo dela, ou tocar em nada que ela tivesse tocado, porque aquele objeto estaria também impuro. Com certeza ela também estava com vergonha dessa situação dela. Com certeza ela já estava mais do que desesperada para se livrar disso, para se curar. E Jesus estava em Cafarnaum, passando por Cafarnaum, e com certeza uma multidão o seguia. E ele já tinha curado muitas pessoas por ali. E à medida que isso ia acontecendo, as pessoas iam o seguindo e iam formando uma multidão, de forma que era até meio complicado de andar, né, perto de Jesus. Ficava uma multidão bem apertada e com certeza encostavam. Era comum uma pessoa esbarrar na outra, né, encostar. A gente vê uma multidão caminhando, você vê que as pessoas se esbarram, as pessoas se encostam. A gente anda meio apertadinho numa multidão. Então essa mulher com certeza ouviu falar que Jesus ia passar nessa região onde ela morava, e ouviu falar das curas, de que ele curava as pessoas, e com certeza ela viu aí a oportunidade da vida dela de se curar. Ela já devia estar tão desesperada para ser curada que não quis nem saber. Ouviu falar de Jesus e, através da sua fé, enfrentou tudo e todos. Saiu da sua casa, mesmo frágil e debilitada. Aquela mulher considerada impura abriu caminho no meio da multidão, foi entrando ali na multidão, se apertando entre uma pessoa e outra ali, e com a sua fé, apesar de estar fraca, debilitada, conseguiu chegar até Jesus no meio da sua multidão, e foi ali, e com a sua fé ela tocou na beirada do manto de Jesus e ela foi curada. Ela sabia que Jesus tinha poder para curá-la, e com sua fé, através da sua fé, ela tocou no manto de Jesus. E de repente Jesus perguntou: quem me tocou? E para os discípulos essa pergunta pode ter parecido até ridícula, porque estava no meio da multidão, todo mundo estava encostando em Jesus,
Estava bem apertado ali, multidão é andar todo mundo apertadinho. Não tem como não tocar um no outro, não esbarrar um no outro. Como assim, Senhor? Todo mundo está te tocando aqui, todo mundo está esbarrando no Senhor. Só que o toque dela foi diferente. Foi um toque de fé. Aquela mulher, ela se aproximou de Jesus num momento em que ela estava desesperada, com medo. Ela devia tremer na ansiedade de tocar logo em Jesus para ser curada. Para ser curada logo. Ela devia estar indo numa ansiedade, numa necessidade extrema de chegar. Ela deve ter ido com a sua fé, ela deve ter saído de casa numa correria, entrado naquela multidão, sem querer saber se as pessoas iam olhar para ela. Suja, mulher impura, o que você está fazendo aqui? Por que você não está em casa? Seu lugar é ficar quieta lá dentro de casa, você está impura. E ela deve ter, sem querer nem saber o que as pessoas iam pensar ali. Vou enfiar na multidão, vou pegar, vou encostar mesmo nos outros. Deixa de saber se eles vão achar que eles estão impuros porque encostaram nela, uma roupa dela que estava tocando o corpo dela. E foi entrando pela multidão e chegou até Jesus. Deu um jeito de chegar naquele desespero, devia estar tremendo, com medo de repente de alguma coisa, de alguém parar ela, de alguém segurar ela para ela não ir até Jesus, para ela não sujar Jesus, né, com a sua impureza. E foi assim mesmo, foi com medo mesmo, e conseguiu chegar até Jesus e tocar no seu manto. Esse foi um toque diferente, foi um toque de fé. Ela teve muita coragem e muita fé para fazer isso. Naquele momento, de acordo com a cultura daquela época ali, de acordo com as leis e as regras daquela época, não era adequado que ela ficasse em público, que ela saísse em público. E imagina a vergonha que não deve ter sido para ela chegar para Jesus e falar: fui eu que te toquei. Ela chegar para Jesus com a sua doença, apesar da sua doença, da sua impureza, sabendo que ela não podia tocar em ninguém por causa da sua doença e da sua impureza, e chegar para Jesus e admitir que tocou nele. E ela chegou e admitiu, ela confessou que foi ela que tocou nele. Toda mulher que estivesse menstruada, no período que ela estivesse menstruada ali, ela tinha que estar dentro de casa, ela não podia sair de casa. Então imagina a coragem dela. Todos sabiam, o pessoal da cidade ali sabia que ela tinha esse fluxo de sangue constante e ela raramente devia sair de casa. Então ela teve muita coragem para fazer isso, para sair de casa em público, entrar no meio ali da multidão e ir esbarrando em uma pessoa e outra, coisa que ela não podia fazer, não podia tocar em ninguém, para chegar até Jesus no meio da multidão. Quantas pessoas será que havia ali? Quantas mil pessoas? Porque a multidão que seguia Jesus era de milhares. Imagina o caminho que ela teve que fazer entre as pessoas para chegar até Jesus. E teve a coragem de confessar para ele que foi ela que tocou nele. Ela deve ter ficado com medo de Jesus chamar a atenção dela, de Jesus repreendê-la. Com certeza, ela deve ter sentido medo de falar o que ela fez. Medo de ser repreendida, de Jesus repreendê-la. Ela ia passar vergonha na frente de todo mundo que estivesse ali em volta. Com certeza, nesse momento, ela falou o porquê dela ter feito isso também, do fluxo de sangue dela, que ela sofria há 12 anos. Mas ao invés disso, ao invés de chamar a atenção dela, ao invés de repreendê-la por ter tocado nele,
ele a confortou. Com muito amor, ele a confortou. No livro de Marcos, capítulo 5, verso 34, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Através da sua fé, indo contra as leis, as normas, indo contra as regras da sociedade ali da época, ela foi até Jesus, correu atrás da sua cura, da sua salvação, e ela foi e tocou em seu manto, foi curada e confessou ao Senhor, e Ele a abençoou. Jesus não curou só o fluxo de sangue, Jesus não curou só a doença dela com isso. Ele curou toda a sua vida. Agora ela não era mais impura. Ela poderia sair de casa tranquilamente, poderia frequentar muitos lugares que provavelmente, por causa da sua doença, ela não podia ir. Agora ela podia ter um contato com outras pessoas. Agora, finalmente, ela poderia ter paz no seu coração. Podia seguir a sua vida em paz. Se livrou de todo aquele sofrimento e agora ela podia seguir com a sua vida em paz. Jesus a curou e a salvou em todos os aspectos da sua vida. E nós podemos aprender muito com a história dessa mulher. Aprendemos que há esperança para todos. Seja qual for a sua doença, qual for o seu problema, não havia mais nada que ela pudesse fazer. Além dela sofrer com essa doença, ela era uma mulher sozinha, não podia ter contato com outras pessoas. Além de sofrer com a doença, ainda tinha solidão. E pior ainda, era considerada suja, impura, imunda pela sua condição. Mas Jesus não viu nada disso nela. Jesus não viu a sua impureza, não viu a imundície da sua condição. Jesus a viu como filha e com seus olhos amorosos Ele a abençoou e enfim ela teve paz. Ela pôde viver em paz. Outra coisa que nós aprendemos aí com essa história, uma coisa que nós percebemos é como Jesus é santo. Jesus é a santidade. Jesus é a pureza. Quando nós pensamos em algo impuro, quando toca alguma coisa pura, ele a suja, né? Por exemplo, um copo de água suja, se você joga numa jarra de água limpa, vai contaminar aquela água toda que está dentro da jarra ali. Vai deixar toda aquela água suja. A água suja contamina a água que está limpa. E com certeza as pessoas ali pensaram: essa mulher tocou Jesus, agora ele está imundo. Ela contaminou o Senhor. Ela tocando em Jesus, ela o contaminou. Mas é totalmente o oposto. Jesus não ficou impuro, ele é a fonte da pureza. Aconteceu o contrário. Ao tocar em Jesus, ela se purificou. Seja lá como você for, Jesus pode te purificar. Seja lá o que você tenha feito, seja lá o que você tenha, seja lá qual for a sua doença, Jesus pode te livrar dela. Ele pode te purificar. Jesus é a pureza. Jesus, ele pode transformar pecadores imundos
em santos. Jesus pode santificar através da sua pureza, através da sua salvação. A história dessa mulher também nos ensina que só a fé em Deus pode manifestar o seu poder. Só através da fé em Jesus ela foi curada. Não só fisicamente, mas também espiritualmente. A sua alma também foi curada, não só seu corpo, mas também a sua alma. Todos os aspectos da sua vida. Jesus disse: a tua fé te salvou por inteiro. A fé dela salvou por inteiro. Mas Jesus enfatiza que é a fé nele que a curou. Não foi simplesmente a fé em tocar na beirada da sua veste que a curou. Nenhum tecido, nada, objeto nenhum pode salvar, pode curar, pode transformar. Foi a fé nele, foi a fé em Jesus que a curou. Em nada mais. A roupa dele não fez nada. A roupa dele não tem a capacidade de fazer nada. Foi a fé que ela teve que Jesus podia curá-lo, que ao tocar na roupa de Jesus ele poderia curá-la. Ele sentiu que alguém tocou nele com fé e por isso ele perguntou: quem me tocou? Para dizer a ela que não era a roupa que a salvou, mas sim a fé nele, a fé em Jesus. A fé sozinha não cura. A fé em objetos, a fé em um pedaço de tecido não cura. É a fé em Deus que cura, que transforma a nossa vida. Sem Jesus, ela não teria uma fé tão grande. A fé dela curou porque ela teve fé em Jesus. Muitas vezes nós nos encontramos em situações que parece que não tem solução, parece que é impossível de se resolver e nós tentamos de tudo, mas nada parece que vai resolver a situação, parece que não tem solução. Então nós ficamos frágeis, sem esperança, desanimados, amuados. Mas tem solução, sim. Jesus é a solução. Jesus veio para nos dar salvação e para nos livrar de tudo e qualquer coisa que se encontre no nosso caminho, de qualquer problema, de qualquer situação ruim que venha te desanimar. Jesus veio para nos salvar e para resolver toda e qualquer situação. A gente nem sabe como que ele vai resolver, como que isso vai ser solucionado, mas é só buscando a Jesus que nós temos a solução para os nossos problemas. Quando você se sentir acuado, quando você já estiver desesperado, lembre-se que Jesus tem o poder de resolver qualquer coisa, qualquer problema. Jesus pode nos curar de qualquer doença, mas não é ficar parado esperando Jesus resolver, não. Fica parado esperando cair no céu, Jesus ir até você, não. A mulher do fluxo de sangue, ela ficou esperando dentro de casa, esperando ver se Jesus ia passar na frente assim, para ela chamar ele e curá-la. Ela ficou esperando ele ir até ela. Ela ficou de braços cruzados? Não. Ela saiu da zona de conforto, ela saiu de dentro de casa. Com coragem e com fé, ela saiu de dentro de casa, coisa que ela não podia ter feito. Foi ao encontro dele. Ela foi atrás de se encontrar com ele. Foi se aproximar dele. Quer chegar a ele. E nós precisamos fazer o mesmo. No momento de dificuldade, a gente tem que buscar a Deus. Nada de sentar, cruzar as pernas, cruzar os braços e ficar ali esperando
a solução, Deus mandar a solução cair no seu colo. Fé é ação. Tanta gente fica por aí esperando um sinal, esperando alguma coisa acontecer, mas nada vai acontecer se você não buscar a Deus, se você não correr atrás de Jesus. Você precisa buscar a presença dele. Estando na presença dele, é aí que o seu poder se manifesta, pois um simples toque dele, pois só a sua presença, só um simples toque dele pode resolver tudo, qualquer coisa. Então busque mais a presença do Senhor. Busque estar na presença do Senhor. Busque. Corre atrás dele. Vá até ele. Se prostre aos seus pés e confesse. Se entrega para ele. Se coloca nas mãos dele para ele fazer a sua vontade. E age. Faz a sua fé agir. Tenha fé. Procure a presença do Senhor. Esteja cada vez mais próximo dele. Entra na multidão, vai lá, se emprenha ali, entra ali na multidão, dá um jeito, tá apertado, tá, mas vai lá. Com a dificuldade que tiver, seja a dificuldade que for, o problema que for, corre atrás do Senhor, vai atrás do Senhor, entra na multidão e mesmo com a dificuldade, vai atrás dele, fica o mais próximo dele que você puder. Busque estar cada vez mais próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que eu tenho hoje, nesse primeiro episódio do Walking Alive and Kicking, Caminhando e Bem Vivinho. Espero que vocês tenham gostado. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo. Dá um joinha e deixa um comentário dizendo o que você achou desse vídeo, se ele tocou seu coração. E, em caso de dúvida ou sugestão, também deixa um comentário aqui. Não deixa de dar esse joinha para me ajudar aqui no canal, dá um like, aperta aquele dedão para cima ali e deixa um comentário, que assim o YouTube entende que tem uma interação, que eu não estou falando sozinha aqui, não estou falando para as paredes, né? E ele vai com certeza te recomendar os próximos vídeos. Logo tem a dica saudável aí para você viver melhor. Então, por hoje é só. Abençoe. Bora correr agora pro link aqui embaixo da mensagem da voz. Vamos ver. Recebe aí essa mensagem abençoadora dela. Até a próxima. Abençoe.